pessoal. Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e estou muito grata pela oportunidade de participar dessa entrevista para o Ecolua. Um beijo para o Edmur e para a Camila, tá bom? Então vamos lá, respondendo as perguntinhas. Como tudo começou? É gostoso de lembrar dessas coisas, né? Eu acho que, como boa parte dos pagãos, comecei a me interessar por bruxaria bem jovem. Eu tinha uns, sei lá, 14, 15 anos. E eu me lembro que eu já gostava de coisas esotéricas, coisas assim, ligadas ao misticismo e tal. E um dia eu estava lendo uma revista que chamava Revista Planeta. Os mais antigos com certeza lembram dessa revista, que era uma publicação muito boa. E nessa revista tinha uma entrevista da Márcia Frazão, uma bruxa brasileira. E eu me encantei por tudo aquilo que ela falava, por tudo aquilo que ela colocava pra gente sobre a arte, sobre o que era realmente a bruxaria, que bruxaria não era algo mal, algo do demônio, que não tinha nada disso. Então, depois que eu li aquela entrevista em que ela falava também do seu livro, A Cozinha da Bruxa, eu fui atrás, eu comprei o livro e comecei a ler, e fui lendo outros livros dela e outros livros relacionados à arte, e fui cada vez me encantando mais. Aí eu me lembro que mais ou menos em 99, por aí, na minha casa, a gente comprou computador e colocou internet, ainda era internet de escada e tal. E eu comecei a buscar por sites de bruxaria e tal, descobri que existiam listas de discussão, que era geralmente no Yahoo Grupos ou no Grupos. O Grupos eu nem sei se existe ainda. Mas através das listas de discussão eu acabei conhecendo muitas pessoas na arte. Muitas pessoas que até hoje elas estão na minha vida, assim. E eu comecei a praticar então bem cedo, né? Comecei a praticar arte cedo, acho que como todo mundo, assim, meio que no tropeço, né? Às vezes celebrava um sabá, às vezes não celebrava, não entendia direito o que era a roda do ano, não entendia direito muitas coisas relacionadas à arte. Mas fui praticando, fui estudando, sempre fui aficionada por livros, sempre gostei de ler muito. E fui lendo, e fui conversando, e lendo pessoas da internet, grandes nomes que hoje são grandes nomes da bruxaria, também começaram o seu trabalho público mais ou menos nessa época, 99, 98. Então foi assim que tudo começou. Eu acredito muito que as pessoas que encontram a bruxaria, assim como outras religiões ou outras crenças na vida, acho que como tudo na vida, nada é por acaso, né? Então a bruxaria pra mim também creio que não foi por acaso, tanto que eu tô aí, né? Hoje eu tenho 33 anos e praticamente 16 anos aí praticando bruxaria, nunca abandonei. Tive meus altos e baixos aí de como todo mundo, né? De às vezes praticar mais, às vezes praticar menos, mas eu sempre estive em contato com os deuses, sempre, desde meninota. Acho que é isso. Pra quem tá começando no caminho da arte, conselhos que eu daria. Bom, eu acho que assim, acho que o conselho mais importante que alguém pode dar para alguém que está começando, eu acho que isso é realmente fundamental, é ter paciência e não ter pressa, né? A gente começa na bruxaria achando que, nossa, que máximo, aquilo é fantástico, aquilo é o máximo, me encontrei. Então a gente tem a tendência a atropelar as coisas, né? Ler um pouco, daí a gente já quer montar grupos, quer fazer acontecer, dar palestra, ir em eventos, conhecer pessoas. Eu acho isso tudo muito legal, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma e estudar. Eu acho que estudar e não ter pressa de se tornar um sacerdote, se tornar um iniciado, eu acho que isso é fundamental. A gente não pode ter pressa para isso. O caminho da bruxaria, ele é um caminho muito mais de perguntas do que de respostas. Então, e quando a gente começa, a gente tem muitas perguntas. E eu posso garantir pra vocês, hoje, depois de anos assim praticando bruxaria, eu posso dizer que algumas respostas eu encontrei, mas encontrei também muitas outras perguntas. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma no caminho da arte. A gente tem que ter um pouco de calma, estudar muito e procurar observar as pessoas. Como identificar os falsos mestres? É muito difícil, porque as pessoas, elas se vestem, né? As pessoas se vestem com... Porque as pessoas se vestem de um, sei lá, de um glamour, né? Na bruxaria, assim. Então,
Às vezes as pessoas escrevem grandes textos na internet e fazem vídeos e, sei lá, fazem um trabalho público, mas assim, se você busca, mas assim, se você quer ter um mestre, se você gosta de alguém, se identifica com alguém, com a linguagem de alguma pessoa, procure observar essa pessoa um pouco mais no seu íntimo. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente se encanta com o glamour das pessoas e tal, mas procure ver como que essa pessoa é na vida dela, no íntimo. Um mestre de verdade, ele pode até ser uma pessoa pública. Tem grandes pessoas que fazem um trabalho público na bruxaria, que são grandes mestres, sim. Eu poderia citar aqui muitos nomes, mas eu deixo para vocês irem buscar. Busquem essas pessoas, conversem com essas pessoas, tentem ter um pouquinho de tato e observar bastante. A calma que eu falei para vocês que a gente tem que ter e a paciência, ela vem muito acompanhada da observação. Observem essas pessoas, como que ela conduz a vida delas, como que essas pessoas conduzem a vida delas, como que essas pessoas tratam as pessoas no geral, sabe? Será que elas são pessoas que se envaidecem com facilidade diante de elogios, diante de pessoas que gostam do trabalho delas? Será que elas ficam extremamente irritadas e são ditadoras quando alguém é contra a opinião delas? Vejam, é diferente de uma pessoa que defende aquilo que ela acredita. Mas eu penso muito assim, que a pessoa que ela não consegue ouvir críticas sem se tornar uma pessoa acusadora, uma pessoa que vai se vingar aí de quem criticou, essa pessoa, ela pra mim, ela não é um bom mestre. Eu levo isso muito comigo. É claro que a gente não gosta de ouvir críticas, a gente quer que as pessoas gostem da gente, né? É uma tendência humana. Mas os grandes mestres que eu conheci são pessoas que defendem aquilo que acreditam, mas que também são pessoas que elas não deixam aquilo subir a cabeça. Elas não se envaidecem tanto por isso. É lógico que a bruxaria é uma questão meio paradoxal, né? A gente aprende que a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, a gente tem que ter realmente vaidade de quem a gente é, mas a gente não pode deixar isso cegar a gente. Acho que os maiores conselhos que eu poderia dar para as pessoas que estão começando na arte é isso: estudem, tenham calma, tenham paciência, não tenham pressa, observem as pessoas, tentem tirar um pouco do glamour e tentar enxergar um pouquinho o íntimo dessas pessoas que são grandes mestres para vocês, e tentar um equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave, assim, na minha opinião, para que vocês pensem assim: eu tenho que ter orgulho do que eu sou, de tudo aquilo que eu conquistei. As pessoas que já sabem mais que a gente, elas também têm que ter orgulho do que elas são, mas isso não pode ser algo que vá cegá-las. Esse é meu conselho. Bom, gente, eu adoro livros. Vocês que acompanham um livro por semana sabem disso, que eu falo sempre, né? Se eu não adorasse, eu não teria nem como fazer o projeto Um Livro por Semana. Então, assim, os livros, pra mim, eles foram fundamentais, principalmente porque, como eu disse pra vocês, eu comecei na arte quando ainda não tinha, assim, tanta coisa na internet. Eu não conhecia muitas pessoas, assim. Na verdade, no começo eu não conhecia ninguém. A primeira bruxa que eu conheci pessoalmente foi a Cláudia Raui, em 98, numa loja em São Paulo. Então, assim, eu não tinha muito contato com bruxos e nada. Então, muitas coisas que eu aprendi através de livros. Então, tem muitos ensinamentos, eu poderia elencar aqui inúmeros ensinamentos que eu tive a partir dos livros. Mas uma coisa que aprendi com os livros também é que nem tudo que a gente tem a aprender na arte pode ser encontrado nos livros. Os livros são fundamentais, eles são importantes, as informações são importantes, mas eu aprendi que conhecimento é diferente de sabedoria. Os livros, eles podem te dar muito conhecimento, mas a sabedoria você só vai adquirir se você conseguir aplicar aquilo que você estudou nos livros na sua vida e se você se conectar com os antigos, com os deuses. E essa conexão, ela pode até, num primeiro momento, se dar através dos livros, mas é algo muito mais espiritual e de prática. Então, eu acho que a lição mais importante para mim foi isso. Os livros foram importantes, mas conhecimento é diferente de sabedoria. E a sabedoria
a gente pode até começar pelos livros, mas a gente só vai desenvolver se a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu nos livros na nossa vida e se a gente se conectar com os deuses, além das palavras, além dos livros, além do papel. Esse é um ensinamento que eu levo para minha vida e que eu procuro aplicar.